Bom, nós vamos conversar agora sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Isso é bem interessante, porque tem tudo a ver com você. Ah, Fernando, isso é uma alegoria da Bíblia, isso não existe, existe. Está acontecendo agora, e você escolhe qual dos quatro cavaleiros você vai seguir e vai cavalgar. E eu tenho uma dica importante para você no final do vídeo. No final do vídeo eu vou falar desses quatro cavaleiros, tem um que é do bem, entendeu? Então você vai, vou te dizer que cavaleiro é esse e como você fazer para cavalgar do lado desse cavaleiro, ok? Mas isso eu vou falar no final do vídeo só, então fica comigo até o final do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro cavaleiro, qual é? É o cavaleiro vermelho. E aí eu tenho exatamente o capítulo da Bíblia que fala sobre o cavaleiro vermelho. Eu vou ler só um trechinho aqui para você. O capítulo 6, o Apocalipse capítulo 6. Ó, isso aqui não é pregação evangélica não, viu? Não vou ficar falando de Bíblia aqui não. Só um pedacinho para a gente poder entender o contexto. Então ele diz aqui no versículo 4 do capítulo 6 do Apocalipse. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho, e seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Veja que interessante. Então, que cavaleiro é esse? É óbvio, tá? É muito óbvio, né? É a violência. É a guerra, a violência. Fernando, isso não tem nada a ver comigo. Isso aí são os grandes líderes que fazem a guerra, não tem nada a ver com a minha vida particular. Tem. Toda vez que você parte para a guerra, toda vez que você agride alguém, toda vez que você guarda rancor, toda vez que você guarda mágoa, toda vez que você entra em conflito com alguém, toda vez que você bate boca, né? Então, automaticamente você entra na vibração desse cavaleiro. E mais, a energia que é gerada nessa guerra particular, nessa guerra individual, essa energia ela é usada pelos seres da escuridão, né, pelos seres das trevas, pelos seres do mal, para aumentar ainda mais as guerras que estão acontecendo lá fora, nos países, e também as guerras dos criminosos, os crimes e tudo. Quer dizer, quando a gente vibra nessa energia, né, da raiva, da agressividade, do conflito, não só a gente está sintonizando com esse cavaleiro, prejudicando a nossa vida pessoal, individual, porque logicamente que quem age dessa forma paga um preço muito alto, muitas vezes perde o casamento. Se você perde a cabeça, tenha certeza, se você perder a sua cabeça, você perde o seu casamento muitas vezes, às vezes por causa de uma frase, de uma palavra, de uma briga, a gente perde o casamento, perde o emprego, perde amigos, amizades de anos a gente perde. E depois, mesmo que a gente se arrependa, é feita aquela história da porcelana, do vaso de porcelana, cai no chão e quebra. Mesmo que você tente juntar os pedaços, não fica como era antes, né? Então, qual é o segredo para você não cavalgar com esse cavaleiro? Simplesmente autocontrole, simplesmente respirar fundo, conta até 6, não precisa contar até 10 não, é até 6 só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você fazendo isso, automaticamente você impede o sequestro da amígdala, ou seja, você faz com que a amígdala, não tem nada a ver com a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral, ela sequestra o estímulo quando você é agredido para você agir na hora. Bateu, levou. Alguém dá um tapa aqui, você bate nela, né? Tá entendendo? Bateu, levou. Mas aí, se alguém lhe bate e de repente, em vez de você agredir de volta, você conta até 6, automaticamente dá tempo do estímulo ir para o córtex frontal, para você raciocinar e você pensa assim, peraí, mas será que eu devo bater nessa pessoa de volta? Será que eu devo fazer isso? E se essa pessoa estiver armada? E se for acontecer algo pior? Então, você começa automaticamente a pensar, a ponderar, né? E lógico, recorrer à oração, à meditação, porque se você medita, se você ora, se você faz yoga, automaticamente você fica mais calmo. Tem o trabalho com presidiários, onde foi feito trabalho de meditação com eles, e um dos presidiários chegou e disse assim, olha, essa meditação me deixou, ele falou no grupo lá, essa meditação me deixou tão calmo, que um dos detentes chegou e me deu um soco no rosto. E eu simplesmente não tive vontade de revidar, de reagir, porque eu estou tão em paz que eu não tive vontade de entrar nessa frequência, entende? Vamos lá para o outro cavaleiro. Então, grava aí. O primeiro cavaleiro vermelho, que é a cor do sangue, né?
que é exatamente o sangue que é derramado nas guerras, né? O do cavalo vermelho. O outro cavaleiro é o do cavalo preto. O do cavalo preto, veja só, ele tem uma balança, né? E aí eu vou ler aqui rapidamente, né? Então, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, eu vi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Olhei e vi diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Veja, uma balança, eu vou explicar. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os quatro seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por um denário e 3 quilos de cevada por um denário, e não danifica o azeite e o vinho. Veja, quando você lembra alguma coisa segurando uma balança, né? Isso não é uma balança, mas assim, alguma coisa segurando uma balança, né? Qual é a imagem, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Imagina uma pessoa segurando uma balança. Qual é a figura que vem na sua cabeça? Qual é a primeira coisa que você pensa? A palavra chamada justiça, né? Justiça. Mas não é na justiça no sentido bom, é no sentido mal, do terceiro cavaleiro no sentido negativo, ou seja, justiça no sentido da desforra, no sentido da vingança, no sentido do julgamento, de você julgar o outro, de você considerar aquela pessoa uma pessoa não grata, de você demonizar o outro, né? Então, o que é que acontece? Quando você demoniza o outro, Reinaldo Azevedo, que é um grande jornalista aqui no Brasil, ele disse uma frase interessante. Eu gravei essa frase para repetir, né? Ele diz o seguinte: que toda vez que você demoniza o outro, você abre o espaço para as atrocidades. Quando a gente acha que o outro é um demônio, a gente tem autorização para fazer todo tipo de atrocidade em relação ao outro, entendeu? Então, percebe que o cavaleiro preto está ligado ao vermelho, mas o cavaleiro preto, qual é a diferença? É que o vermelho é das emoções, da violência, bateu, levou, está relacionado às emoções distorcidas, ao descontrole emocional. O preto, ele está associado à mente que mente, aos julgamentos da mente. Então, você julga, uma coisa estimula a outra. Você julga, você considera a pessoa não grata, você diz essa pessoa não presta, essa pessoa não vale nada, e aí você usa o quê? O coração, né? As emoções para poder chegar e detonar a pessoa, né? Então, esse cavaleiro ele está na mente, a mente que mente. Então, a balança é o sinal do julgamento, né? A balança é que julga, e aí vem, né, exatamente a questão da quantificação, porque quantifica tudo, né? A gente começa, 1 quilo de trigo por um denário, 3 trigos de cevada por um denário, e não danifica o azeite e o vinho. Aí talvez você diz assim: mas espera aí, como assim 1 quilo de trigo por um denário? O que tem a ver trigo, cevada? Cevada, para você que não sabe, né? Cevada, ela dá origem à cerveja, a bebidas alcoólicas, né? O trigo é o pão. E por que um denário? Porque valores, porque o julgamento, ele usa muito as questões do materialismo também, dos valores, de você quantificar, de você fazer 1 quilo de trigo por um denário. Então, se você pega 1 quilo de trigo e a pessoa não paga um denário, paga meio denário, então já é uma confusão, entende? Então, não se ligue muito na palavra em si, denário, quilo de trigo, cevada. Se liga nessa questão da comparação, de você estar comparando uma coisa com a outra o tempo todo. A mente distorcida, a mente que está vibrando no julgamento, a mente que está julgando, que está em confusão, ela começa a compara tudo com todo mundo. Então você se compara, 1 quilo de trigo por uma cevada, você pode se comparar com outra pessoa e dizer: fulano é melhor do que eu, ou eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que essas pessoas, eu sou superior, ou pior, eu sou inferior a todo mundo, eu não valho nada, eu sou um zero à esquerda. Ou você comparar as pessoas entre si: fulano é melhor do que Beltrano. Quando você começa a comparar, e essa frase, ela fala sobre comparação: 1 quilo de trigo por um denário, 3 quilos de cevada por um denário, né? Então, você automaticamente, você começa a comparar, isso gera problema, isso gera preconceito, isso gera comparação pela cor da pele: o branco é melhor do que o negro, ou qualquer coisa do gênero. Então, isso gera racismo e um monte de coisa. Então, o cavaleiro preto é o cavaleiro dos julgamentos, do preconceito, né, dos rancores, das mágoas,
né? Onde você dá desforra, dá justiça, de você querer desforrar, de você estar sempre comparando e querer ir para a vingança. Então é a distorção da mente, a mente que julga. Como é que você faz para se livrar desse terceiro cavaleiro, desse segundo cavaleiro? Não julgar, abrir mão do julgamento. Novamente vem a questão da oração, vem a questão da meditação, não ficar assistindo muita televisão, muito vídeo negativo, muita coisa negativa, muita mídia negativa, né? Vamos falar agora do outro cavaleiro. O outro cavaleiro é o amarelo. Esse aqui é fogo. Vê só. Eu vou ler aqui para você. Deixa a pessoa de cabelo em pé. Ele diz assim: olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. Vê só, Morte. E o inferno seguia de perto. Vê que coisa. Oh. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o inferno seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Veja só que interessante, né? Aí talvez você diga, ok, o que esse cavaleiro tem a ver? Lembra que o cavaleiro preto tem a ver com a distorção da mente que mente, o vermelho tem a ver com as emoções, e esse aí da morte tem a ver com o quê? O amarelo tem a ver com o corpo físico, distorções no corpo físico, os vícios. Toda vez que você se rende ao materialismo, toda vez que você se rende demais ao dinheiro, às questões físicas, aos prazeres, né? Muito sexo, cigarro, bebida, drogas, rock and roll, né? E você entra nessa frequência dos vícios materiais, aí automaticamente esse cavaleiro ele ganha o poder do quê? De espada, né? O poder de matar pela espada. Se você está disputando uma mulher com alguém, briga de ciúme, crime passional ou qualquer outra coisa do gênero, você vai para a espada, para a fome, porque se você quer tudo para si, alguém vai passar fome, por doenças, por pragas, porque imagina uma pessoa que é promíscua sexualmente, ela vai ter todo tipo de doença, né? Gonorreia e por aí vai, HIV e por aí vai, né? Porque ela entra em contato com as pragas também, e animais selvagens da terra, né? Justamente porque essa pessoa ela passa a se comportar como um animal quando está muito no corpo físico, nos instintos, né? Então, esse cavaleiro da morte ele está associado aos instintos. O Paulo de Tarso, numa outra passagem da Bíblia, ele faz um comentário muito interessante da morte. Ele diz: o salário do pecado é a morte. Toda vez que a gente começa a fazer alguma coisa errada, tipo comer muito, qual é o resultado? Morte. A pessoa fica obesa, diabética e morre. Ou fazer muito sexo, né? Pega alguma doença, morre. Fumar muito, beber muito, morre. Então o salário do pecado é a morte. Então a morte ela está associada à distorção dos instintos. E ela está associada a tudo isso que ele diz. Ó, ele tem o poder um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Veja que interessante, né? Então vamos lá. O quinto selo, né? O quinto selo é exatamente os seres que estão... o outro cavaleiro... Então, qual é a mensagem final que eu quero passar para você? Você já chegou até o final do vídeo? Então, vamos lá. Qual é o cavaleiro do bem? É exatamente o cavaleiro branco, né? E ele diz assim, ó... Deixa eu pegar aqui a passagem que fala sobre o cavaleiro do cavalo branco e vou dizer que cavaleiro é esse, como você cavalgar ao lado desse cavaleiro, né? Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer, né? Então, esse cavaleiro que é determinado a vencer, qual é? Qual é o elemento humano? É o espírito, é a alma, é a sua alma, né? A sua alma. Então, o seu eu, a sua essência divina. Então, esse cavaleiro ele veio para vencer, porque no final das contas, o bem sempre vence sobre o mal. O mal parece vencer, mas o bem sempre vence. Todo ser humano, por pior que ele seja, ele tem amor dentro de si, ele tem compaixão. Então, você entrar em contato com esse cavaleiro é você começar a praticar mais sua religião. Se você gosta de ler a Bíblia, leia a Bíblia, ou fazer trabalhos voluntários, orar, meditar. Então você está cavalgando ao lado desse cavaleiro branco. Esse cavaleiro branco, ele defende os cavaleiros coloridos. Porque quanto mais você ora, mais você desenvolve
imunidade contra os cavaleiros coloridos. Eu vou contar uma história bem rapidinho antes de terminar esse vídeo, de um amigo meu que ele era virado, ele era uma pessoa que ele tinha compulsão sexual, então ele era um homem muito bonito, e ele tinha relações na escada, às vezes foi pego ele até na escada da faculdade tendo relações com a menina lá, e saía com mulher casada, e saía de todo tipo de situação. E eu sei que uma vez que ele foi ameaçado de morte, quase que ele ia morrendo, né, ele encontrou com o marido de uma dessas mulheres que saía, esse marido parecia estar segurando alguma coisa, ele achou que era uma arma, ele não acreditava em Deus, ele era ateu, ele disse, meu Deus, se o Senhor me livrar dessa, eu prometo que vou dedicar minha vida todinha ao Senhor. E aí o que aconteceu? O homem ficou olhando para ele, ele entrou dentro do carro e o homem não fez nada, ele estava no estacionamento de um dos hospitais que ele trabalhava. E aí ele chegou na primeira igreja, se atirou e começou se jogou no altar e começou a mudar a vida dele. E aí hoje em dia ele é pastor evangélico. E aí eu perguntei a ele, eu disse, ó fulano, como é que você faz para se imunizar contra o mal, né? Porque assim, você agora é pastor evangélico, anda de terno, gravata, muito elegante, é um homem bonito realmente, né? Então assim, as mulheres devem se atirar. Como é que você faz para não cair nos mesmos erros anteriores? Ele disse, Fernando, é uma balança, existe a carne e o espírito. Quanto mais a gente investe na carne, mais a carne puxa a gente para baixo. Eu invisto no espírito, eu procuro ligar para alguém que está precisando de ajuda, fazer um bem, distribuir cestas básicas, orar, visitar locais carentes, fazer caridade. Então é isso, gente. Então, para você caminhar com o Cavaleiro da Luz, Cavaleiro Branco, é só simplesmente você fazer tudo isso. E esse Cavaleiro Branco, ele vai lhe proteger, lhe imunizar contra os Cavaleiros Coloridos do mal, ok? Um grande abraço, muita paz e prosperidade para você.